nesse momento em que nós estaremos ouvindo. Senhor Deus, ó Senhor, nós precisamos aprender de Ti. A Tua palavra nos diz que nós temos um mestre que é Jesus Cristo. E nesse momento nós queremos pedir pela vida do pastor Everson, Deus, que vai ser um arauto da Tua parte nesse momento a nós. E nós pedimos que o Senhor faça ele fiel. Nós pedimos para que o Teu Espírito use poderosamente, ó Deus. E para que o Teu Espírito visite o Teu povo enquanto a palavra é exposta, Senhor. Para que libertações ocorram, ó Deus. Para que renovos ocorram. Para que confrontos ocorram. Ó Deus, para que vida ocorra, vida abundante. Nós cremos que coisas acontecem quando a Tua palavra é pregada porque o Teu Espírito age, ó Deus. O Teu Espírito é o Espírito da verdade. E onde a verdade é a libertação, onde a verdade não há engano. Que o Senhor possa falar conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graças e paz, tudo bom? Hoje é um culto um pouco diferente, porque a gente tem uma visitante norte-americana. So today is a different service. We have an international visitor. Okay? So Philip is going to translate everything, because imagine I speak in English and then Portuguese. I can do something wrong during the preaching. Falei para ele traduzir, porque eu posso fazer alguma coisa errada no meio dessa... Fala em português, fala em inglês, eu me perder. Né? Eu ainda não tenho essa prática. Tá bom? Bom, um dos desafios para qualquer pregador, em termos de pregação, é pregar um texto que é difícil e pregar um texto que todo mundo já pregou. São as duas coisas mais difíceis na vida de um pregador. Aqueles textos em que você pensa, cara, até Pedro falou que Paulo escreve coisas complicadas. Mas até Pedro escreveu algumas coisas complicadas, como descendo, né, as profundezas da terra. O que é aquilo? E outra é realmente pregar um texto que todo mundo já pregou, e você fica pensando, por que, Deus? Por quê? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto em Lucas, capítulo 7, verso 36. O tema da pregação é expectativa ou esperança. Como o Evangelho nos transforma. Expectativa ou esperança. Como o Evangelho nos transforma. Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36. Amém? Vamos lá? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois, enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. O que respondeu Simão: diga-me, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem perdoada a dívida maior.
Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, verso 44, em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Essa é a palavra do Senhor e nós dizemos... Queridos, Provérbios capítulo 10, verso 28 diz assim, a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos perversos morrerá. A esperança dos justos ou dos justificados é alegria, mas a expectativa dos perversos ou ímpios perecerá. Você sabe a diferença entre expectativa e esperança no contexto bíblico? Há uma grande diferença entre expectativa e esperança. Expectativa é um olhar para o futuro, sem saber o que vai acontecer, mas desejando o melhor. Eu tenho expectativa que esse ano eu vou conseguir realizar algo. Eu não tenho certeza se vou, mas eu tenho expectativas. Tenho expectativa de trabalhar menos ou trabalhar mais. Não sei se vou. Tenho expectativa de fazer um implante. Não sei se vou. Dentário, calma, não é capilar. Não há uma certeza, é uma expectativa. Tudo depende de uma série de situações. Esperança é a certeza. Esperança é a certeza de que o futuro trará a realização da promessa de Deus. Vale lembrar que esperança é uma das 3 virtudes teologais ao lado da fé e do amor. Então, esperança é essa certeza de que no futuro, haverá realizações das promessas de Deus. As de Deus. Diante disso, de expectativa e esperança, a gente vai ver viu ou leu esse texto, e a gente vai ver 2 perspectivas em que há uma expectativa e há uma esperança. Temos aqui Simão e temos uma mulher que nem nome é citado no texto. Diz que essa mulher é da cidade, uma pecadora. E, para bons entendedores, quando o texto diz que ela é da cidade, uma pecadora, segundo os eruditos, estudantes do grego, ela é uma prostituta. Alguém que vende-se em troca de dinheiro. O capítulo 7 ele é intrigante, por quê? Porque Jesus quebra alguns paradigmas que na cabeça do povo religioso judeu não poderia ser quebrado. Ele recebe um centurião, um romano, um gentil, ele conversa publicamente com ele, ele deseja até ir na casa, só que o centurião diz, olha, se tu deres uma ordem, o meu servo vai ser curado, porque eu sou homem de autoridade, e conforme eu digo, vai, eles vão, fica, eles ficam. Que Jesus elogia, dizendo, nem em todo Israel encontrei tamanha fé, e este garoto, o servo, é curado. Ele quebra um outro paradigma para um judeu religioso. Ele, no caminho, encontra com uma viúva chorando, pois o filho, morto, num caixão, era conduzido. E ele toca no morto. Para um judeu, algo impuro. Ele teria que ficar pelo menos uns 7 dias distante de tudo, se purificando e coisa e tal. No entanto, ele toca, ele se compadece, e ele diz, jovem,
eu lhe digo, levante-se. O que o jovem levanta do caixão. Ele quebra alguns paradigmas na cabeça dos religiosos. O verso de número 16 vai dizer: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Eu nunca vi um morto ser ressuscitado. Mas a gente percebe em algumas pegadinhas, principalmente do Silvio Santos, a moda antiga, de que quando havia um morto, um funeral fake, um funeral falso, e este se levantava, todos ao redor faziam o quê? Corriam. Eu não acredito que seria diferente da gente. Se num funeral estivéssemos ali e de repente um irmãozinho, uma irmãzinha falasse assim: em nome de Jesus ressuscita, e aquela pessoa ressuscitasse, tenho certeza que a gente correria. Ou você ficaria ali, ou cairíamos de joelho, ou tremeríamos, ou nos apavoraríamos como: meu Deus, eu vi um milagre. A reação poderia ser a mais diversa. Por isso eles temeram e louvavam a Deus. E diziam: um grande profeta se levantou entre nós, Deus interveio em favor do seu povo, e estas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. O que acontece quando alguém é bendito, é falado, a fama de alguém se espalha? Depende de quem ouve sobre. Aqueles que admiram vão aplaudir, aqueles que gostam vão elogiar, aqueles que estão escutando e têm alguma coisa a dizer: caramba, é isso mesmo, que legal que ele está crescendo, que legal que a fama dele está surgindo. Mas para outros o crescimento é um incômodo. E para os religiosos judeus, o crescimento de Jesus, da fama de Jesus, era algo que perturbava, algo que incomodava. Chega um momento que os discípulos de João vão, amando de João, e perguntam: és realmente tu aquele que deveria de vir, o Messias? O que Jesus responde: olha, volta e diz para João o seguinte: o que vocês ouviram, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Olha que termo interessante que ele está dizendo. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ele fala um pouco sobre João, verso 29, vai dizer: todo o povo, até os publicanos, ouviam as palavras de Jesus. Reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. O que Jesus fala sobre esses fariseus? Homens... verso 31, a que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não choram. Veio João Batista, que jejua e não bebe, e vocês dizem: ele tem demônio. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Enquanto os discípulos de Cristo veem: isso aí é a sabedoria de Deus, esse aí tem é o Cristo. Os fariseus e os doutores da lei questionam, atribuem até algumas curas, como se ele estivesse curando ou expulsando demônios em nome de outro demônio. E aí um desses fariseus chama Jesus para comer com ele. A gente tem alguns pontos acerca dos fariseus, porque a palavra fariseu dá a ideia de que realmente é alguém ruim.
né? Qualquer coisa, ele é um fariseu. Depende. Você precisa entender que existia o fariseu devoto, entregue, piedoso, e existia o que é chamado de hipócrita. O texto vai deixar claro que esse aqui é um dos hipócritas. Daqueles que ensinam, mas não vivem. Daqueles que admoestam, mas não praticam. Então, nesse texto, nós temos um cenário montado em que muitas vezes a gente dá foco na mulher. E a gente esquece um pouquinho do homem. Esse homem fariseu faz parte da elite. Ele é o doutor em conhecimento bíblico. Ele sabe hebraico como poucos sabem. Ele conhece toda a tradição oral. Ele conhece tudo que perpassa as escrituras, as promessas, os profetas. Ele sabe tudo. Ele é o Mr. Know-it-all. Ele sabe tudo. No entanto, quando ele chama Jesus para jantar e Jesus vai até a sua casa, ele experimenta talvez o maior de todos os confrontos da sua vida. Vale lembrar que naquele período, diferente do nosso, nós não temos o hábito de sentar no chão. A gente pega a mesa, puxa a cadeira e senta. O costume daquela época era uma mesa bem baixa, colchões no chão, ou almofadas no chão, em que a pessoa deitava com o pé esticado, encostava num cotovelo e comia ali. As outras pessoas ao redor vinha, pegava, sentava do outro lugar, outro vinha, servia. Então as pessoas ficavam ao redor daquela mesa, com os pés para fora, sem sandália, porque normalmente, ao entrar na casa de alguém, de um judeu, se tira a sandália para quê? Lave-se os pés, seque-se os pés, e ali ele possa se assentar à mesa. A gente lava a mão. Imagina se a gente fosse fazer isso hoje. Por favor, Lucas, tira o tênis. Já pensou? Seria mais complicado. Nesse processo, a gente precisa entender que esse jantar não é um jantar íntimo, intimista, privado. Como fariseu, e o bom dessa palavra jantar no grego, dá a entender como um banquete. É uma casa aberta. É uma casa em que ele está receptivo aos que são santos, aqueles que são religiosos, que entrem, que se assentem, que comam, que participem com ele da mesa. Aí nesse processo, surge alguém, surge uma mulher. E é interessante que, enquanto essa mulher não faz algo, ela não é notada. Enquanto essa mulher não faz ou não pratica uma ação, ela não é notada. Alguns teólogos, e um deles o D.A. Carson, ele vai dizer o seguinte: essa mulher estava ali com o povo. Foi só quando ela se dirige a Jesus, que chora aos pés de Jesus, que quebra um vaso de alabastro, que o beija, que o unge com perfume, que incomoda os fariseus, ou o fariseu. É algo que incomoda tanto que ele, no seu íntimo, ele diz, ele pensa. Ele não verbaliza, ele pensa. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ou seja, ele pensou, se este homem, falando sobre Jesus, se este homem fosse profeta, ou seja, esse cara não é profeta. O que ele articulou ao longo do capítulo 7, curando, libertando, cara, esse cara não é profeta, esse cara é enviado de Satanás. Esse cara tem pacto com 7 estrelas. Esse cara tem alguma coisa errada. Porque se ele fosse
profeta, se ele fosse um homem de Deus, se ele fosse um homem divino, saberia quem nele está tocando. Porque essa mulher da cidade, essa prostituta, tocar num rabino, num profeta, num mestre, ela está em pecado. Ela tem que ser morta, apedrejada, porque ela tocou num santo. E o santo deixou. Se ele não deixasse, ele seria santo. Porque ele ia dizer: apartai-vos de mim, pecadora. Empurra ela para fora, tampa a pedra nela, porque era assim tratado os ou as prostitutas. E às vezes nem precisava ser uma prostituta, bastava ser pega em adultério. Ou com a suspeição de que ela estivesse em adultério. Essa mulher que se lança aos pés de Jesus incomoda-o, porque na cabeça dele seria: se ele fosse um homem de Deus, não permitiria. Se levantaria, repreenderia, expulsaria e continuaria a conversar conosco. É notório que esse homem, ele tem uma aproximação com Jesus diferente dessa mulher. É notório que esse homem tem uma aproximação com Jesus num nível um pouquinho mais intelectual, num nível mais de conversa, num nível mais para entender a mensagem dele e não quem ele é. Ele está querendo saber quais são as mensagens. Que mensagem é essa? Que ensino é esse? Porque quando um judeu chama um outro para se assentar à mesa, é porque ele quer saber quem o outro, ou o que o outro tem a dizer. Se você conhecer um judeu e ele quer fechar negócio contigo, pode ter certeza que ele vai dizer o seguinte: vamos tomar um café, vamos almoçar, eu quero ouvi-lo, eu quero ouvir o que você tem para dizer. E depois disso, se fechar, aí a gente dá prosseguimento ao relacionamento. É interessante que esse fariseu, ele é impessoal. Ele trata Jesus com uma certa distância. Ele trata Jesus com um certo recato, um certo senso de religiosidade. Eu sou um fariseu, eu te vejo até como um profeta, mas nesse momento já não vejo mais. E a evidência de que ele não tem, é impessoal, porque ele não toca, não lava, não faz nada com Jesus. Diferentemente da mulher, que toca em Jesus, chora aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus, seca os pés de Jesus com seus cabelos. Então nós temos um religioso, conhecedor de teologia, conhecedor dos mandamentos, da lei do Senhor, impessoal, e uma mulher pecadora que se torna pessoal no relacionamento. Enquanto um age com formalidade, outra age com informalidade. O R.C. Sproul, ele vai dizer que nesse texto a gente pode ver dois aspectos da fé: a religiosidade e o evangelho. Ele vai dizer que a religiosidade, ou a religião, é esse conceito em que nós conhecemos sobre, estudamos sobre, nos aplicamos sobre, mas não nos relacionamos com. E o evangelho, nós nos relacionamos com e estudamos sobre. O D.A. Carson fala a mesma coisa, e o Tim Keller vai dizer: existe a religião e a irreligião, e existe o evangelho. E nesse texto nós temos o religioso e temos a alcançada pelo evangelho. A que era irreligiosa, a que vivia a vida à busca de suprir as suas necessidades amorosas, seus desejos, preenchimento de algo, uma carência. É interessante lembrar que se você conversar com alguma prostituta ou
algum travesti que se prostitui e que ele se abre para conversar contigo, e é algo difícil, grande parte deles tem uma carência emocional, relacional, por carência por falta de pai ou de mãe. E busca na prostituição algo que venha preencher o seu vazio. Essa mulher que chega até Jesus mostra que ela não tem nada de religiosa. Para ela não tem paradigmas, para ela não tem liturgia, para ela não tem ministério, para ela não tem separação, para ela tem um desejo de alcançar Jesus. Para ela o que está em foco é Jesus. Enquanto na religião o que importa é a mensagem, em detrimento do mensageiro, o evangelho o que importa é o mensageiro que traz a mensagem. Enquanto que a religião não importa quem Jesus é e sim o que ele ensinou, no evangelho importa quem Jesus é. Isso é interessante, porque se você sentar e conversar com um kardecista, ele não quer saber se Jesus é o Filho de Deus ou não. Para ele nem é. Mas a mensagem de amor, de paz, de cura, de esperança. Se você conversar com um islâmico, para ele Jesus é um profeta, e isso para ele não faz muita diferença. A mensagem de Jesus é importante. Se você conversar com muitas pessoas, a mensagem de Jesus é algo absurdo e devemos viver. Agora, quem Jesus é, não me diz respeito. A religião tem esse papel frio, impessoal, enquanto que o evangelho se preocupa em quem é Jesus. Porque eu quero conhecê-lo. Esse que me alcançou, trazendo uma mensagem. A própria mensagem. Enquanto que o exercício da religião impessoal, uma religião sem toque, sem choro e sem sentimento. O evangelho traz toque, traz lágrimas, traz sentimento. É interessante. Olha o que essa mulher faz. Ela quebra o vaso de alabastro. E já vimos e já assistimos várias pregações sobre isso. O vaso de alabastro é um negocinho desse tamanho. Um pouquinho aqui embaixo, assim, mais larguinho, faz um caninho mais aqui, amarrado num cordãozinho de couro, ou de um cordãozinho, e colocado ao pescoço. É caro o perfume. Quando a gente para pensar que uma mulher dessa tem um perfume caro, num vaso que também não é tão barato, essa mulher conseguiu com o dinheiro de sua prostituição. Mulheres, para que serve perfume? Para perfumar. Quando estão namorando, mulheres, vocês se perfumam para atrair o seu namorado. Qual mulher não gosta de chegar perto do seu marido ou namorado e... Oi? E... Poxa, você está perfumada. Está cheirosa. Ah, que isso? Nem tomei banho hoje. Mas não é. O perfume não é esse elemento em que a mulher usa para que nós, maridos, com as nossas esposas, vejamos mais ainda a beleza de quem ela é, atraídos por ela. Para os solteiros, entre uma menina com perfume e a menina sem perfume, quem vai te atrair tendo a mesma aparência? Essa mulher, diz os eruditos, estudiosos sobre o assunto, fazia o uso do seu perfume como poder de atração.
sedução e desejo. Lembrem-se, estamos falando do primeiro século. Banho não era tão comum como a gente tem hoje. Água não era algo tão comum como a gente tem aqui hoje. Então, perfume era algo que, para as prostitutas, um instrumento de poder. E não é diferente no século 21. Não é diferente. Eu costumo dizer que prostituta, ela nunca fica feia, suja, sem cheiro, nem entra no seu ciclo. Ela está sempre pronta. Pronta para derrubar um casamento, pronta para destruir um relacionamento que é construído. É o poder dela. É o poder da prostituta. É o poder de persuadir, de atrair, de se fazer desejável, de seduzir. E agora essa mulher, ela faz o oposto. Ela, ao invés de usar o perfume nela para atrair, ela quebra e joga aos pés de Jesus. Não é isso que o texto diz? Trouxe o frasco de alabastro com o perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Ela traz um perfume para os pés de Jesus. Ela não está trazendo o perfume para ela ser vista. Ela não está usando o perfume para ela ser o centro, para ela atrair. Ela vai aos pés de Jesus. Ela tira o seu poder, ela tira a sua articulação de atração e lança aos pés de Jesus. Ela arranca aquilo que é o que torna ela poderosa, empoderada, e lança aos pés de Jesus. E ao lançar aos pés de Jesus, ela está dizendo: olha, eu me torno vulnerável. Por quê? Porque se eu sou uma prostituta e não tenho as armas para a sedução, e uma delas é o perfume, como trabalharei? Como agirei? E ela ainda faz mais. Lembra, estamos falando do primeiro século. Como é que as mulheres andam na rua no primeiro século? Quem vê The Chosen já viu. Cabeça coberta. Cabelo preso. Quando é, gente, que uma mulher no primeiro século tirava a sua túnica e soltava os cabelos? Para o seu marido. Ou a prostituta para seduzir um homem. Isso era uma forma de vulnerabilidade, de abrir-se. Olha, eu estou receptiva a receber você. E o que essa mulher faz? Ela tira o seu cabelo e com o seu cabelo, que é um instrumento de sedução também, e lança aos pés de Jesus. Gente, mulheres, vocês que escovam, alisam, fazem babyliss, chapinha e tudo isso mais. Lembra do período em que as igrejas, ou melhor, os mercados começaram a usar aqueles ventiladores que jogavam aguinha? Era o desespero da chapinha. Isso era por causa de um pingo d'água. Na antiga paróquia, naqueles processos jovens em que vem aqui à frente para você orar e receber o óleo, ela já lembra. Teve uma menina que disse: não quero óleo no meu cabelo. Essa mulher pega o cabelo dela e betuma nos pés de Jesus, chorando, mistura com perfume. Ela chora, ela pega o cabelo dela, ela se humilha, ela se expõe, ela se torna cada vez mais vulnerável. É interessante como é que as coisas fazem e funcionam. O texto que eu iria pregar era outro, e ontem, na hora que eu estava dormindo aqui,
Ainda bem, Senhor, que deu tempo de estudar. E ontem a gente assistindo um episódio de Suits, né? Suits, Homens de Terno. Tem a Katrina e tem o associado dela. E aí ela quer se profissionalizar na área de defesa de marcas. E aí chega até ela que alguém fez um plágio da caixa e do perfume. E aí como é que vai testar o perfume? Perfume não se testa assim, né? Perfume se testa. E aí o que ela fez? Cheira aqui. O cara começou a... Só que o cara é casado. E deu treta. Essa mulher, que é uma mulher da cidade, que é uma pecadora, que é uma prostituta, ela está abrindo mão de todos os seus artifícios, de tudo aquilo que articula na vida de pecado. E lança-se aos pés de Jesus. Ela toca em Jesus, ela chora aos pés de Jesus, ela limpa e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E Jesus, vendo aquilo tudo, sabendo o coração do fariseu, que diz para si mesmo: se esse cara fosse um profeta, saberia que essa mulher é uma prostituta. E Jesus, sabendo que ela é uma pecadora e que o outro também é um pecador, diz: e aí, meu irmão, se liga, Simão. E Simão diz: mestre. Cara de pau. O cara acabou de dizer, se fosse um profeta, e logo depois diz: Raboni, meu mestre. Ou Rabi, mestre. E ele propõe essa parábola. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão, um cara inteligente, disse: suponho que aquele é quem foi perdoada a maior dívida. O que Jesus disse? Julgou bem. E aí Jesus não está tratando com ela. Jesus está tratando com ele. Simão, está vendo essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você nem ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Se ele é um cara inteligente, ele vai dizer assim: o senhor queria que eu fizesse isso? Porque o que o senhor está dizendo que ela fez e eu não fiz, dá a entender que eu deveria fazer. Eu deveria fazer o que essa mulher está fazendo. Minha religião não permite. Minha religião não permite. E aí ele diz: portanto eu te digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. É claro que Jesus está tratando desses 2 indivíduos, dizendo: olha só, essa mulher devia. Mas não pense que você não deve nada. Você também deve. Quando ele propõe essa parábola de 2 estão devendo, Jesus está dizendo: essa mulher devia, mas você também. Tudo bem que você deve 50 e ela 500. E por ela dever 500, ela sabe o valor do perdão. Por isso ela ama muito. Porque alguém que foi grande pecador e sabe o tamanho do pecado, sabe o tamanho do perdão de Cristo, ama muito. Ama demais. No entanto, aquele que não sabe o tamanho do seu pecado, não sabe o tamanho do seu perdão, ama de menos. Vocês estão entendendo? Quando
a gente olha para esse fariseu, eu lembro logo de Lucas 18, capítulo 18, verso 9 a 17, quando Jesus diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Como bom fariseu, ele confiava na sua autojustificação. Eu obedeço à lei, eu cumpro com os mandamentos, eu sou um conhecedor e prático das Escrituras. Então, não há nada que me impeça de alcançar algo. Por quê? Porque eu não sou um pecador. Ela é uma pecadora. E Jesus está dizendo: sua autojustiça não te livra da condenação. Sua autojustiça não é capaz de te livrar. Você é um devedor tanto quanto ela. Você é um devedor que não reconhece a sua dívida. Ela é uma devedora que reconhece. Ela precisa de alguém. Ela precisa de algo na vida dela. Ela precisa de uma salvação na vida dela. E ela está aqui nos pés de Jesus, buscando Jesus por algo. Porque quando ela se desfaz de quem ela é, ela está dizendo: olha, se tu dizes quem tu és, então muda a minha vida. Porque o que ela faz não está mudando a vida dela. Enquanto o fariseu tem uma busca limitada na sua autojustiça, a mulher deseja Jesus acima da sua própria vida. Porque, como uma prostituta tocando num homem santo, ela poderia ser apedrejada. É interessante no papel do fariseu, porque o fariseu tem medo de que Jesus o torne alguém que ele não quer ser. O Tim Keller ele vai dizer o seguinte: conservadores têm medo de que Jesus, ao tocá-los, se tornem liberais. E liberais têm medo de que, se Jesus os tocarem, eles se tornem conservadores. Porque quando Jesus toca, alguma coisa muda. Alguma coisa muda. Enquanto Simão é condicional à sua prática de justiça, a mulher se torna vulnerável. Ela está à busca de alguma coisa, ela está à busca de transformação, ela está à busca de que algo na vida dela mude. E o perdão ocorre, e eu acho interessante aqui, porque ambos precisam de perdão. E aqui a salvação é o perdão da dívida. Alguém pagou. Alguém pagou. O perdão não corre até que alguém seja ferido. Já parou para pensar sobre a questão do perdão? Pense em alguém que você tem algum problema e que você precisa pedir perdão. Quando você vai pedir perdão para essa pessoa, e essa pessoa libera perdão, quem é ferido nisso? E você é culpado. Você deu na cara da pessoa.
se arrependeu e foi pedir perdão. Se essa pessoa libera perdão, quem é que está ferido? Quem é que é ferido no perdão? Quem liberou o perdão. Porque ela está dizendo o seguinte: eu assumo o seu pecado. Eu assumo a sua transgressão. Eu recebo na minha carne a dor. Eu te perdoo. E quem não perdoa? Quem continua ferido? É quem não recebeu o perdão. No caso de Jesus, alguém precisou perdoar. E os dois não tinham condições. Porque os dois estão falidos. Querido, você pode estar devendo 1 milhão. E você pode dever, sei lá, 1.500. Se você não tem de onde tirar, se você não tem nenhum recurso, você está falido. Com 1 milhão ou com 1.000. Naquela época, dependendo de quem você devia, você era preso ou tornado escravo, devendo 50 denários ou 500 denários. Então Jesus está dizendo, olha, ambos estão devendo, mas alguém vai pagar. Mulher, seus pecados estão perdoados, eu pago. Eu pago. Eu pago essa dívida. Não precisa se preocupar. Eu sou e sofro a ferida. E não foi o que Jesus fez? Na cruz do Calvário, não foi o que Jesus fez? Jesus não foi para a cruz para receber na cruz pelos nossos pecados, a fim de que nós fôssemos perdoados. Ele recebe a nossa culpa e nós não recebemos o seu perdão e a sua santificação. Jesus está dizendo que a única forma de ambos não deverem a Deus é se alguém pagar a dívida, e nesse caso, Jesus. Simão não consegue ver isso. Que há um custo, e Alistair Begg ele vai dizer, enquanto Simão busca um seminário, porque ele quer conhecer sobre a mensagem, a mulher busca por Jesus. E com isso, essa mulher transformada, ela passa e diz, pois ela amou muito, porque a quem pouco foi perdoado, pouco ama, mas a quem muito é perdoado, muito ama. E a minha pergunta para hoje, para a gente terminar aqui é, o quanto nós temos noção do perdão dos nossos pecados? Porque a evidência de que sabemos que fomos muito perdoados é que nós amamos muito. Porque se entendemos que fomos perdoados de uma maneira poderosa, o nosso amor para com Ele será um amor desprendido de tudo. Desprendido de tudo. Eu quero a Jesus, eu quero me envolver com Jesus, eu quero orar, eu quero falar, eu quero me dar, eu quero que Ele me toque. Eu quero estar envolvido com Jesus, eu quero chorar aos pés de Jesus. E às vezes a gente é até crítico quando a gente vê um novo convertido que está ali, que chora quando lê um versículo, que chora quando ora, que chora quando está no culto. E a gente diz, isso tem tempo, quando você amadurecer isso vai passar. Que pomba! Perdoa-me. Mas que tristeza é quando a gente age assim, quando nós deveríamos dizer que eu continue assim. Que eu continue quando olhar as Escrituras e falar, eu sou esse que devo muito, e Ele pagou, meu Senhor Jesus, obrigado. Senhor, eu ajo muitas vezes como fariseu, Senhor, eu estou muito bem, eu não pequei essa semana, mas a verdade, eu sou o publicano. Eu sou esse publicano que fica aqui abaixando a cabeça e, Senhor, eu não tenho condições de levantar a cabeça, eu não tenho condições de olhar para o Senhor, eu não tenho condições. Perdoa-me, porque sou um pecador. E poder receber dele o abraço, o acolhimento, o cuidado, o carinho, o amor. A gente se torna meio fariseu. E deveria ser como essa mulher, se tornar vulnerável para Jesus. Se tornar vulnerável para Ele.
Quais são as minhas ferramentas de resistência? Quais são as minhas ferramentas de que me dá a condição de dizer, eu sou forte nisso. E dizer para Jesus, Jesus está aqui. O que eu acho que eu sou forte, eu boto nos seus pés. O que eu tenho como ponto forte, eu coloco aqui. Eu não quero depender disso. Eu quero depender do Senhor. Eu quero depender desse relacionamento em que Ele vem e toca em mim, e me transforma, e me muda, e me faz uma pessoa diferente. Como ele diz, sua fé salvou, porque sua fé foi direcionada para o objeto correto, Jesus. Vá em paz. Eu acho interessante que no grego, a ideia de que vá em paz, né? Eu estou indo em paz. Não, no grego a ideia é, na sua caminhada de vida, se você foca no objeto correto, se você tem Jesus como esse que te amou e te perdoou, você não fica olhando para outras coisas que te tiram a paz. E por isso você anda em paz. Porque o que nós andamos e ficamos sem paz? Por quê? Porque tenho que pagar a conta, tenho que comer isso, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que agradar os outros. Essa mulher não pensou em agradar ninguém. Ela pensou em agradar a Cristo. E quando agradou a Cristo e olhou para Cristo, essa mulher sai perdoada, sai salva e em paz. Imagina, essa mulher que tem um mau histórico, é a mulher da cidade, a pecadora, vai andar agora como? Estou nem aí, minha filha, isso é meu passado, isso não me pertence mais. O que aconteceu em 2022, ficou para 2022, eu estou em 2023, hoje é dia 8 de janeiro, o que ficou para trás, não estou nem aí, já diz aquela música, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Ah, que isso, pastor? O senhor está orando muito, o senhor está subindo para o monte, isso é coisa de pentecostal, e daí? Me chame de pentecostal. Melhor eu estar orando, buscando, querendo mais do Senhor, do que criticando e falando e morrendo. Que é o que esse homem aqui fica fazendo. Então, a minha pergunta para vocês é, quem é o modelo para a nossa vida? Deixa eu reformular a minha fala. Para quem eu devo olhar nesse texto para que a minha vida tenha uma direção? Para aquele que faz um jantar robusto ou para a mulher que se lança aos pés de Cristo? Porque se nós nos lançarmos aos pés de Cristo, com certeza a nossa vida será transformada. Vamos orar? Senhor, nós queremos bem dizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela noite em que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela noite em que o Senhor trabalha em nosso coração. Que a gente cada vez mais venha conhecê-lo e conhecer a sua mensagem. Nos envolver com o Senhor e com aquilo que fala sobre o Senhor. Que não sejamos apenas aqueles que querem conhecer sobre, mas não se envolve com. Que sejamos aqueles em que na nossa oração experimentemos o Senhor. Que as lágrimas venham cair de nossos olhos, que o nosso coração não esteja retendo nada, que o nosso coração esteja como de uma criança, disposta a pegar na mão do Senhor, e pegando na mão do Senhor, sabendo que para onde o Senhor for, vai ser o melhor caminho. Despreocupado se vai atravessar agora ou depois, porque o que mais importa é que uma mão está segurando a sua. Senhor, que a gente tenha menos religião impessoal e um cristianismo, o evangelho pessoal. Que haja em nós mais sentimento, mais lágrimas, mais toque, mais amor. Pois somente assim expressaremos a transformação que Jesus operou em nós. Amém. Amém. Aleluia. Esse momento é o momento em que nós vamos fazer a celebração da ceia. Pode desligar aqui a imagem. E compartilha. Qualquer coisa, Kevin sabe se melhor.
Fabiano, pega o álcool ali para mim.